Oi, gente! O meu grupo sou eu, a Isabela e a Gabriela. A gente ficou com o livro Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Esse livro possui 18 capítulos e todos os capítulos vêm com um subtítulo. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Tá vendo? O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Esse subtítulo sempre faz um resumo do que vai ser falado no capítulo. Aqui, por exemplo, ele explica quem ele é e para onde ele vai, o que ele vai fazer. Esse nosso livro, a temática dele é da seca, da miséria, a morte e a vida. Ele é narrado na primeira pessoa, pois quem o narra é o Severino. Severino é retirante e ele narra sua história, da serra até o litoral. Então ele conta essa sua travessia. E outro personagem também da obra é o José Mestre Carpina, Carpina de Carpinteiro. Ele é quem ajuda o Severino quando o Severino fica desiludido da vida. Então, ele é como se fosse a esperança de vida do Severino. É ele quem conversa com o Severino e faz o Severino mudar de ideia e optar pela vida. Os demais personagens citados na obra não possuem nomes, como a rezadeira ou os irmãos Dalma, mas são todos ligados a esse tema da morte. Por exemplo, a rezadeira era quem rezava para os doentes, para os mortos. Os irmãos Dalmas era quem estava levando o corpo para ser sepultado. Então, os personagens que passam ao meio do livro, né, que participa da história, são personagens ligados à morte. O tempo e o espaço dessa obra são indefinidos. O tempo é marcado pela seca e pela travessia dele, e que torna tudo mais ainda difícil, porque é uma seca, um calor intenso. E o espaço, ele é marcado pela caminhada, o movimento, né, do Severino, da serra até o litoral. Então, é isso. O nosso livro é bem bacana e agora vocês vão ficar com um resumo para entender melhor do que se trata. Morte e Vida Severina é o texto mais popular de João Cabral de Melo Neto. É um auto de Natal do folclore pernambucano e também da tradição ibérica. Foi escrito entre 1954 e 1955. Naquela ocasião, Maria Clara Machado, que dirigiu o Teatro Tablado no Rio de Janeiro, pedira que João Cabral escrevesse algo sobre os retirantes. O poeta escreveu, então, um grupo de poemas dramáticos para serem lidos em voz alta, e os dedicou a Rubem Braga e Fernando Sabino, que tiveram a ideia desse repertório. Severino é uma metáfora para o nordestino, que na maioria das vezes sai do sertão acreditando que no Recife ou em outras cidades nas quais a seca é mais branda, a vida pode ser melhor, mas em todo o percurso ele vai percebendo que a vida severina independe do lugar ou das condições climáticas. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a história do livro Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Severino é um pernambucano, ele mora no sertão e decide buscar uma vida nova em Recife, no litoral de Recife. Então ele sai do sertão, ele vai acompanhando o rio e acredita que ao final do rio ele irá encontrar o mar, que seria o seu destino final. Então, o livro já começa com o Severino se identificando ao leitor. Aqui a gente já percebe uma dificuldade de identidade do personagem no sertão. Começa assim. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar de Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor dessa Sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, vossa senhoria? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias. Mulheres de outros tantos, já finados Zacarias.
vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Então, Severino continua o seu percurso e encontra 2 irmãos das almas. Esses irmãos das almas estão levando um defunto e Severino pergunta quem é ele. Eles falam que é Severino Lavrador. E foi morrida essa morte, irmãos das almas? Essa morte foi morrida ou foi matada? Até que não foi morrida, irmão das almas. Esta foi morta e matada numa emboscada. E o que guardava a emboscada, irmãos das almas? E com que foi que o mataram? Com faca ou bala? Este foi morto de bala, irmão das almas. Mais garantido é de bala, mais longevara. E quem foi que o emboscou, irmãos das almas? Quem contra ele soltou essa ave bala? Ali é difícil dizer, irmão das almas. Sempre há uma bala voando desocupada. E o que havia ele feito, irmãos das almas? E o que havia ele feito contra tal pássaro? Tem uns hectares de terra, irmão das almas, de pedra e areia lavada que cultivava. Que matou Severino foi a bala, então a bala é a culpada. Aí a gente pode ver também a impunidade aos superiores, né? As desigualdades, a falta de querer justiça. Para os irmãos das almas, isso aí era uma coisa normal. Era a coisa mais normal. Ele morreu de bala, nós vamos ali enterrar ele. E a gente não vê essa vontade de justiça, não. E agora o que passará, irmãos das almas? O que é que acontecerá contra a espingarda? Mais campo tem para soltar, irmão das almas. Tem mais onde fazer voar as filhas bala. Então, Severino ajuda esses irmãos das almas a levar o corpo ao seu destino final. E Severino continua o seu caminho. Antes de sair de casa, aprendi a ladainha das vilas que vou passar na minha longa descida. Sei que há muitas vilas grandes, cidades que elas são ditas. Sei que há simples arruados, sei que há vilas pequeninas, todas formando um rosário cujas contas fossem vilas. Todas formando um rosário de que a estrada fosse a linha. Devo rezar tal rosário até o mar, onde termina, saltando de conta em conta, passando de vila em vila. Porém, o rio seca. O rio que ele está seguindo seca. E ele fica com medo de se extraviar, de não saber onde que ele vai parar. Então, ele escuta algumas vozes, alguns cantos, e Severino vai em uma casinha e Severino vai até lá. Chegando lá, ele se depara outra vez com a morte. É um outro Severino que estava ali, tendo a sua alma encomendada, né? Com várias rezadeiras, com pessoas chorando, com pessoas cantando, e Severino, então, percebe que em todos os lugares que ele vai, existe a morte e existe o sofrimento. Nessa parte do livro, nós podemos também observar a religiosidade. Será novena de santo? Será algum mês de Maria? Quem sabe até uma festa ou uma dança, não seria? Finado Severino, quando passares em Jordão e os demônios te atalharem, perguntando o que é que levas, dize que levas ceras, capuz e cordão, mais a Virgem da Conceição. Que as pessoas desejam, então, para o defunto uma felicidade que ele não teve em vida. Então, Severino decide parar. Ele pensa que ele poderia ficar ali naquele lugar, que em qualquer lugar que ele fosse, ele ia estar encontrando sofrimento, que às vezes era melhor ele se estabelecer ali. Então, ele encontra uma casinha com uma senhora na janela e ele pergunta para aquela senhora o que é que ele poderia fazer ali, naquele lugar. E a senhora pergunta, o que você sabe fazer? E Severino começa a falar tudo que ele fazia ali na serra. Sempre fui lavrador de terra-mar. Não há espécie de terra que eu não possa cultivar. Também lá na minha terra, de terra mesmo, pouco há. Mas até a calva da pedra, sinto-me capaz de arar. Conheço todas as roças que nesta chã podem dar. O algodão, a mamona, a pita, o milho, o caroá. Melhor do que eu, ninguém sabe combater, quiçá, tanta planta de rapina que tenho visto por cá. Tirei mandioca de chance, que o vento vive a esfolar, e de outras escalavradas pela seca faca solar. Sei também tratar de gado, entre urtigas pastorear, gado de comer no chão ou de comer ramas no ar.
Ali ninguém aprendeu outro ofício, ou aprenderá. Mas o sol, de sol a sol, bem se aprende a suportar. Mas isso então será tudo em que sabe trabalhar? Vamos, diga, retirante, outras coisas saberá. Agora, se me permite, minha vez de perguntar, como a senhora, comadre, pode manter o seu lar? Vou explicar rapidamente, logo compreenderá. Como aqui a morte é tanta, vivo de a morte ajudar. Então, mesmo ele sabendo fazer muitas coisas, naquele lugar onde ele estava não adiantava. A senhora sempre perguntava, olha, isso não adianta, o que mais você sabe fazer? Então o Severino falava, mas isso não adianta, o que mais você sabe fazer? Resumindo, nada que Severino sabia fazer ia dar um futuro para ele ali naquele lugar. É outra crítica também feita no livro, porque há vários severinos que saem do sertão e vão procurar uma vida melhor em outros lugares, em outros estados, sem a qualificação, sabendo fazer só aquilo ali, só aquelas coisinhas que eles faziam no sertão, e que nas outras cidades isso não era relevante, isso não era não é a mão de obras que as outras cidades carecem. Então, por isso que existe tanta desigualdade, tantos sertanejos que saem do sertão, vão em busca de vida melhor em outros lugares, chegando lá, não conseguem emprego, não conseguem se reestabelecer ali naquela cidade. Muitas vezes vão morar na rua, porque não conseguem dinheiro nem mesmo para poder voltar para o sertão. Então, essa é uma crítica mesmo feita no livro. Então, Severino fica desiludido, não sabe o que é que vai fazer, e continua sua trajetória. Severino chega na zona da mata e se encontra mais uma vez com a morte. Ele senta para poder descansar e escuta dois coveiros conversando sobre a morte. Então ele percebe que o seu sonho não passa de uma ilusão, que em todo lugar que ele for, ele vai se encontrar com a morte, que em todo lugar que ele for, ele vai ter aquele sofrimento, e que Recife não era o que ele sempre imaginou, que em Recife ele não ia conseguir ter a vida mais longa. O Severino decide se suicidar, como um adiantamento da sua morte. Enquanto ele está ali se preparando, analisando o rio que está na frente dele, ele encontra com o seu José Carpina e pergunta para o seu José Carpina se aquele rio era fundo, né, com a intenção de se jogar no rio para poder afogar. E o seu Carpina fala, olha, eu não sei, porque todas as vezes que eu precisei passar naquele rio, eu fui de barca. Eu nunca precisei atravessar ele nadando, então eu não sei. E o Severino começa a perguntar mais coisas a respeito do rio para poder ter a certeza de se ele iria conseguir morrer ali. Então, o seu José Carpina percebe a intenção de Severino de se suicidar. E nesse meio tempo, uma mulher o chama, o seu Zé Carpina, na casa dele, falou que ele para poder se apressar, que o filho dele estava nascendo. José, compadre, que na relva estás deitado. Conversais e não sabeis que vosso filho é chegado. Estás aí conversando em vossa prosa entretida. Não sabeis que vosso filho saltou para dentro da vida? Saltou para dentro da vida ao dar seu primeiro grito. O seu José Carpina vai ao encontro do seu filho e Severino vai também. Chegando lá, Severino se depara com o nascimento. As pessoas que estão ali começam a oferecer presentes para a criança que acabou de nascer. Mesmo diante de toda a dificuldade, de toda a pobreza, as pessoas que ali estavam levavam o pouco que eles tinham para poder oferecer àquela criança. O Severino presencia ali a celebração, né, do nascimento como se fosse um alto de Natal. Lembrando mesmo o nascimento de menino Jesus, os 3 reis magos que levavam os presentes para ele. Essas pessoas levavam o pouco que tinham. Severino que estava ali pensando em morrer, se depara com aquele nascimento, uma vida nova se criando e ele querendo morrer. E toda a felicidade ali daquelas pessoas que ali estavam para aquele nascimento. Então aparecem 2 ciganas que começam a falar sobre o destino da criança, o que é que vai acontecer com a criança. A primeira fala que a criança iria aprender as coisas da vida, iria crescer aprendendo com os animais. Os animais seriam os professores
daquela criança, que ela iria aprender a pegar migalhas no chão com as galinhas. Depois aprenderá com outras espécies de bichos, com os porcos nos monturos, com os cachorros no lixo. Vejo uns anos mais tarde, na ilha do Maruim, vestido negro de lama, voltar a pescar ciris. E vejo ainda maior, pelo imenso lamarão, fazendo dos dedos iscas para pescar camarão. Após a leitura dessa primeira cigana, aparece a segunda cigana pedindo licença e falando que essa primeira cigana esqueceu de ler algumas linhas da vida dessa criança. Que essa criança não vai ser só sofrimento, ela vai ter coisas boas também a oferecer para a sociedade que ela vive, para ela mesma. Então a segunda cigana começa a fazer a leitura da vida dessa criança, que após tanto sofrimento, irá ter momentos de alegria e momentos de superação ali naquele lugar. Atenção peço, senhores, também para a minha leitura. Também venho dos Egitos, vou completar a figura. Outras coisas que estou vendo é necessário que eu diga. Não ficará a pescar de jererê toda a vida. Minha amiga se esqueceu de dizer todas as linhas. Não pensem que a vida dele há de ser sempre daninha. Enxergo daqui a planura, que é a vida do homem de ofício, bem mais sadia que os mangues, tenha embora precipícios. Não o vejo dentro dos mangues, vejo dentro de uma fábrica. Se está negro não é lama, é graxa de sua máquina. Coisa mais limpa que a lama do pescador de maré, que vemos aqui vestido de lama da cara ao pé. E mais, para que não pensem que em sua vida tudo é triste, vejo coisa que o trabalho talvez até lhe conquiste, que é mudar-se destes mangues, daqui do Capibaribe, para um mocambo melhor, nos mangues do Beberibe. Já no final, o pai da criança, o José Carpino, pergunta a Severino: e aí, Severino, é isso mesmo que você quer? Você ainda está com aquele pensamento de morte, de se suicidar? Nem conheço essa resposta. Se quer mesmo que lhe diga, é difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim, pequena explosão, como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco, franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Bom, e assim termina o livro Morte e Vida Severina. Quando o Severino está prestes a pular da ponte da vida, a vida se renasce através do nascimento daquela criança. João Cabral de Melo Neto nasceu em Recife e é considerado um dos maiores poetas da geração de 45, assim chamada por rejeitar os excessos do modernismo, para elaborar uma poesia de rigor formal, construindo uma expressão poética mais disciplinada. Apesar de ser cronologicamente um poeta da geração de 45, João Cabral seguiu um caminho próprio, recuperando certos traços da poesia de Drummond e Murilo Mendes, como a poesia substantiva e a precisão dos vocábulos, produzindo uma poesia de caráter objetivo, numa linguagem sem sentimentalismo e rompendo com a definição de poesia profunda, utilizada até então. Para o poeta, a poesia não é o fruto de inspiração em razão do sentimento, mas de transpiração, fruto do trabalho paciente e lúcido do poeta. João Cabral é considerado pelos críticos não apenas um dos maiores poetas sociais, mas um renovador consistente, instigante e original da dicção poética antes, durante e depois dele. Ele e Graciliano Ramos possuem o mesmo grau ético e artístico, um na poesia, o outro na prosa, que objetiva com precisão uma prática poética comum. Deram a passagem nordestina, com suas diferenças sociais,
uma das dimensões estéticas mais fortes, cruéis e indiscutíveis que já se conheceu. Durante a década de 50, a arte brasileira se beneficiou do estado de relativa democracia vivido pelo país. Pesquisas formais indicam caminhos novos para todos os setores artísticos: a literatura, a música, a pintura, a arquitetura, o cinema e o teatro passavam por momentos de renovação estilística. Essa renovação incluía a vertente política da arte. A União Nacional dos Estudantes criou centros populares de cultura, que buscavam formas de comunicação artística com as massas, realizando apresentações de música e teatro em portas de fábricas e sedes de ligas camponesas. Em literatura, surgiu o período denominado de Terceiro Tempo do Modernismo. Ele se caracterizou por uma retomada das preocupações formais que tinham marcado a primeira geração modernista. A palavra ganhou importância, assumida como centro da expressão estética. A reflexão em torno da arte alcançou níveis de elaboração bastante altos, em virtude do clima de discussão que se instalava no país. O experimentalismo, isto é, a busca de novas formas de elaboração da língua literária, colocou a literatura brasileira em patamar bastante semelhante ao de outras nações do mundo. Na poesia, a chamada geração de 45 tentou aliar os avanços modernistas com uma tonalidade clássica. A preocupação com os destinos da sociedade perdeu o tom localista e regional que tinha tido nas décadas de 30 e 40. A iminência de um conflito nuclear que poderia dizimar a espécie humana fez com que todos passassem a se preocupar com a humanidade como um todo. O pessimismo dominou as concepções filosóficas do período, a ficção se voltava cada vez mais para o interior do ser humano, tentando encontrar ali a chave para a compreensão dos conflitos sociais. João Cabral de Melo Neto foi o principal representante da geração 45. Como outros poetas da época, apresentava uma grande preocupação com a construção do poema e com sua forma visual, insistindo na composição de métrica regular. No entanto, ele se destacou pela qualidade de sua obra. Utilizando-se de uma expressão sintética, fugindo a qualquer tipo de derramamento ou sentimentalidade, João Cabral conseguiu a palavra poética, a contundência da pedra. No poema dramático Morte e Vida Severina, a dureza da expressão corresponde formalmente às dificuldades e desalentos da história do retirante que parte em direção ao litoral em busca de vida, e só encontra morte pelo caminho.